Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aula de português da página 18 até a página 21. Ainda no nosso capítulo 1, palavras cantadas. Então, ó, pega o livro, pega o lápis, pega a borracha, o marca-texto, senta aí, ó, bonitinho, com muita postura, para poder aprender um pouco mais. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a casa muito engraçada. Porém, não é aquela casa da canção de Vinícius de Moraes e Toquinho, não. É uma outra casa. E essa casa muito engraçada existe mesmo. Hã? Como assim, professora? Olha só. Um homem chamado Carlos Vilaró, tá? Vamos conhecer um pouquinho dele daqui a pouquinho. Ele descreveu a sua casa, que também leva o título de A Casa Muito Engraçada. E como ele era amigo do Vinícius de Moraes ficou assim super encantado com o seu texto, né, que ele descreveu, que ele criou sobre a sua casa verdadeira, que existe mesmo, tá certo? E aí o Vinícius falou assim, ai, foi tão legal que eu estou super inspirado e por causa da sua casa, eu posso criar então uma belíssima canção? Aí foi aí que ele fez a parceria dele com o Toquinho e criou a canção com o mesmo título, A Casa Engraçada, tá bom? E aí, gente, quando os textos conversam entre eles, por exemplo, a casa muito engraçada, o outro texto, a casa muito engraçada, eles tiveram o quê? Uma conversa, porém, um é mais na imaginação, o outro é real. E quando essas conversas acontecem, leva um nome que é intertextualidade. Isso aí é um texto que tem uma parte em outro texto. E agora vamos aprender um pouquinho mais em relação a isso. Bons estudos para vocês, galerinha! Então, galerinha, aqui está na página 18 a conversa entre os textos, entre as duas casas, muito engraçada. Uma que realmente existe de verdade e a outra que faz parte da canção de Vinícius e Toquinho, tá? Vamos relembrar aqui os versos, um pouquinho dos versos. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Esse pequeno verso aí faz parte da música A Casa Muito Engraçada, de Vinícius de Moraes e Toquinho. Já aqui nessa imagem, vocês têm aí a casa verdadeira, a casa muito engraçada, que existe mesmo, tá? Ela, então, está lá no Uruguai. Veja só, depois eu gostaria que vocês lessem esse texto com bastante calma, tá? A professora está apenas resumindo aqui para vocês e explicando partes bem importantes para vocês, tá bom? Vamos lá. Vilaró é o artista uruguaio, seu nome Carlos Paes Vilaró, tá? E aí ele fez a casa muito engraçada, tá? Que seria o quê? Uma casa bem suntuosa. O que isso quer dizer, professora? Uma casa muito cara e também, gente, bem decorada, certo? Olha só, em 1958, o artista plástico cineasta, né, construiu uma pequena, então a casa era pequena, casa de lata em punta, né, lá no litoral uruguaio. E aí, aos poucos, ele foi o quê? Erguendo novas estruturas, isso quer dizer novos cômodos, né, com partes, novos cômodos com partes de uma casa, que seriam quartos, salas e cozinha, etc, 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 tá bom? Aí o Vinícius, que por um tempo foi embaixador do Brasil no Uruguai, era muito amigo dele, né? E aí ele achou super legal
o texto aí descrito pelo seu amigo aí, Vilaró, e achou super bacana e resolveu aí se inspirar na escrita dele sobre a casa e criou a sua música A Casa Muito Engraçada com o seu amigo Toquinho. Certo, gente? Vamos lá. Até a morte de Vilaró, em fevereiro de 2014, a casa continuou a ser construída. O artista morou até o fim da sua vida na parte bem alta da sua casa, que também funciona como um hotel e restaurante. Olha essa curiosidade super bacana. Todos os mais de 70 quartos, olha quantos quartos tinham. 70 quartos, acho que era por isso que faziam até um hotel para receber os seus hóspedes, né? E aí, os quartos foram batizados com os nomes dos seus primeiros hóspedes. Tem aí no finalzinho do texto os nomes dos primeiros hóspedes, inclusive o de Vinícius de Moraes, é claro que foi o seu amigo, certo? E Vinícius todo empolgado, né, com aquela casa toda linda, toda maravilhosa, que era muito engraçada, de verdade, criou, então, a sua canção A Casa Muito Engraçada. Bom, na página 19, vamos falar aqui um pouquinho sobre intertextualidade. Eu conversei também no comecinho. Então, quando acontece um texto conversa, quando o texto conversa um com o outro, por exemplo, as casas, um texto conversou um com o outro, tudo bem que um era uma casa verdadeira, o outro era uma casa da imaginação, mas vocês viram que tinha o mesmo título, Vinícius de Moraes se baseou na casa descrita pelo seu amigo, então havia uma conversa ali, né? E quando isso acontece, leva exatamente esse nome aí, intertextualidade, tá bom? Outro exemplo aqui, lá na página de vocês, página 12, voltando um pouquinho, tem lá a obra de arte de René Magritte, onde está escrito assim, isto não é uma maçã. Olha esse livro aqui da artista canadense Kerry Smith. Olha só, o título do livro dela vai conversar com a obra de arte de René Magritte. Isto não é um livro. Vocês viram? Conversaram. Isto não é uma maçã e isto não é o livro. Então, ocorreu aí, então, uma intertextualidade. Certo, galerinha? Voltando aqui nas atividades, vamos fazer essas atividades juntinhos, como eu disse para vocês, tá? Então, vamos lá. O que o texto que você leu é informativo? Por que traz informações sobre o determinado tema com que o outro texto ele dialoga? Então, assim, o que você leu é informativo. É verdade, o texto trouxe uma informação para a gente sobre a verdadeira casa. E aí também ele nos trouxe uma informação sobre um determinado tema que tem uma certa, quando fala de dialoga, quer dizer que tem uma certa, diálogo, tá, gente? Que tem uma certa conversa com outro texto. E qual é esse outro texto que essa casa aqui da página 18, a casa verdadeira, a casa que realmente existe, conversa? Tan, 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 tan. Responderam aí? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Essa casa aqui conversa com que texto? Qual é o outro texto que a professora tanto falou? Exatamente, com a letra da música. A Casa Muito Engraçada, de Vinícius de Moraes e Toquinho. Aí vocês vão responder nessa parte aí, tá bom? Aí vocês vão colocar assim, com a letra da música, A Casa, de Vinícius de Moraes e Toquinho. Muito bem.
Agora vamos lá. Qual é a informação mais importante do texto que nós lemos aí, ó, na página 18? Essas informações importantes aqui. O que traz? Ah, sabe qual é a informação que traz? É que a música, ela foi totalmente o quê? Inspirada na casa do artista Carlos Paes Vilaró, não é? Então, é isso que vocês vão responder, que Vinícius de Moraes ficou totalmente inspirado com a casa aí descrita, né? Escrita pelo Vilaró e fez a música dele, tá bom? Aí vocês escrevam isso aí. Lá na página 20, leia os textos a seguir. Temos mais textos aí que também conversam. Aí vocês vão ter música, letra de música, tá? Uma delas aqui, eu brinquei bastante, que é a primeira. Essa aqui que eu tô mostrando para vocês. Se essa rua fosse minha, vou ler o outro texto. Paraíso. O tema tá conversando? Não, não tá. Uma fala sobre paraíso e a outra fala se essa rua fosse minha. Sabe onde eles vão conversar esse texto? Na letra. Então, vamos observar aqui, ó. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só pra ver meu bem passar. Professora, o que é ladrilhar? Ladrilhar é revestir. No caso aí, quer revestir com pedrinhas de brilhante. Quer encher de pedrinhas de brilhantes só para o amor passar, o bem-estar da pessoa passar. Agora vamos ler aqui a letra da música Paraíso. Se esta rua fosse minha, opa, já conversou com o texto acima, né? Eu mandava ladrilhar. Olha a palavra aí de novo, ladrilhar. Não para os automóveis matar gente, mas para a criança brincar. Muda um pouquinho aí, né? Mas podem ver que os textos, né, a letra da canção, elas conversaram bastante uma com a outra. Vocês viram que legal? E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre paródia? Professor, o que é uma paródia? Paródia, eu vou ler aqui e eu explico para vocês. Paródia é a recriação de uma obra já existente. Quando fala recriação, quer dizer uma imitação, tá? Com o objetivo de fazer uma brincadeira e provocar riso, tá? As paródias, além de serem engraçadas, muitas vezes apresentam o quê? Algumas críticas e ironias. Isso quer dizer coisas opostas, tá? Do que a pessoa fala, é isso aí. Então, veja só, a paródia é uma imitação. Então, vamos supor, aqui na Mão na Massa, nós vamos aprender fazendo. Então tá, vamos produzir uma paródia da música Casa. Para isso, escolha apenas um, gente. Tem vários títulos aí, mas vocês vão escolher apenas um, tá? E vão criar a paródia de vocês conforme a imaginação aí, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai imitar, paródia, imitar uma obra já existente. Então, vamos ficar com a obra de arte aqui, com aquela letra da canção de Vinícius de Moraes e Toquinho. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A gente vai se basear na música, na letra da canção e vamos criar a nossa paródia aí. Então, ó, primeiro título, vocês podem escolher. Era uma casa muito vermelha. Aí vocês vão ter que criar alguma coisa com uma casa muito vermelha. Ou era uma escola muito feliz, muito bacana. Era um carro muito engraçado. Era um bicho muito atrapalhado. Era um gato bem preguiçoso. Era um sapato muito estranho. Então, vocês vão escolher apenas um
Quem já estiver com o seu caderno, coloca lá São Paulo, bem bonitinho, a data, né? Português, do ladinho um tracinho, paródia. E faz, então, a sua paródia, aí a imitação da letra da música de Toquinho, né? E Vinícius de Moraes, utilizando um só desses título aí, tá bom? E assim, quem não estiver com o caderno pode fazer numa folhinha, recorta bonitinho para depois colarmos num caderno, tá? E eu gostaria aqui de mostrar para vocês que eu criei o meu. Então, eu vim até aqui, eu escolhi um título e eu coloquei assim, era um carro muito engraçado. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Aqui, vamos acompanhar. Olha, foi eu que fiz, tá com a minha letra, fiz até com lápis, tá? Só escrevi ali, ó, paródia da professora, a imitação da professora aí, tá? O carro. Era um carro muito engraçado e andava devagar, com os pneus sempre cheios, espelhos, retrovisor e, portanto, não seja infrator. Ande com determinação, sempre respeitando a sinalização. Olha só, a professora criou aí eu fiz meu desenho, vocês também podem fazer o desenho de vocês. Façam então a paródia, bonitinho, com título, tá vendo? Olha que legal. Escolham apenas um tema, tá? Se quiser escolher o mesmo tema da professora, fiquem à vontade. Se quiser escolher um outro, fiquem à vontade também. E em seguida, vocês podem desenhar. Olha o meu carro. Essa aqui, gente, ó, sou eu dirigindo. Tá bom? E o meu carro é bem engraçado. Amarelo, tá? Com azul e ali, ó, um salmão. Espero que tenham gostado, tá? Caprichem aí nas atividades e um super abraço, tá bom? Até a próxima aula!